Eu sou o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Sou comentarista da lição do terceiro trimestre, que tem como tema geral Vida Santa até a volta de Cristo, conselhos para uma vida vitoriosa. Nesta lição, estudaremos vários tópicos interessantes. Primeiro, fortalecendo a fé ante a vinda de Cristo. Segundo, a defesa de um ministério frutífero. Terceiro, o árduo trabalho missionário. Quarto, a mensagem de Deus para os corações. Quinto, fortalecendo a fé dos irmãos. Sexto, exortação à santidade. Sétimo, exortação ao amor fraternal. Oitavo, trabalhando sem ansiedade. Nono, a vinda de Jesus e a ressurreição dos santos. Décimo, a vinda de Jesus e a vigilância do crente. 11º, a vinda de Jesus e a conduta cristã. 12º, a vinda de Jesus e o juízo sobre os ímpios. E, finalmente, 13º, aguardando a vinda de Jesus. Eu espero que nossos queridos professores e alunos da nossa EBD façam o melhor uso da lição e tenham proveito para a sua edificação e crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje nós vamos lhes falar sobre a lição número 1 do comentário do livro 1º e 2º Tessalonicenses e das lições da Escola Bíblica Dominical. O título desta lição é Fortalecendo a Fé ante a Vinda de Cristo. Nós sabemos, meus caros alunos e professores, que o apóstolo São Paulo foi um comentador extraordinário da Palavra de Deus. Então, nesta lição, nós temos como texto áureo 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, que diz: E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como verdade prática, nós temos o seguinte: diante da perspectiva iminente da vinda de Cristo para arrebatar a igreja, faz-se necessária a constante preparação para atender ao seu chamado. Nesta lição você pode observar, como leitura diária, vários textos interessantes que nos falam, por exemplo, sobre a chamada no meio da noite. Você vai ver, por exemplo, na lição que o demônio também fala a verdade. Há uma libertação que incomoda. Os apóstolos foram presos por amor a Cristo, mas foram libertos pelo poder de Deus e começaram uma campanha extraordinária de evangelização na cidade de Tessalônica. Esta lição de caráter introdutório, nela nós procuramos situar os alunos e os professores quanto ao conteúdo e propósito das cartas de Paulo aos cristãos de Tessalônica. Mesmo em meio àquelas tribulações e perseguições que eles passaram, eles tiveram que sair às pressas, não é? Mas ficaram submissos à vontade de Deus. É um exemplo muito bom para as igrejas atuais, que também sofremos determinados tipos de pressões diferentes daquelas, mas que precisamos saber ficar debaixo da vontade do Senhor. Bem, um primeiro tópico que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre as duas cartas aos Tessalonicenses. Primeiro, sobre a sua autoria. Está aí no capítulo 1, versículo 1. O texto das duas cartas não deixam dúvidas quanto à autoria paulina das mesmas. Incluem-se essas duas cartas entre os 13 livros escritos por São Paulo. Você sabe que dos 27 livros do Novo Testamento, São Paulo escreveu 13 livros. Os seus companheiros de viagem, da sua viagem missionária, foram Timóteo e Silas. Silas também chamado Silvano, como você pode ver estudando a lição. Eles foram, digamos, Silas e Timóteo foram coautores da carta, juntamente com Paulo. Pode-se afirmar com segurança que Paulo é o legítimo autor, tanto da primeira quanto da segunda carta, dirigidas aos crentes de Tessalônica, que era a capital da Macedônia. Um segundo ponto é sobre o lugar de origem destas cartas. Há quem afirme que Paulo escreveu
a primeira carta quando ele estava em Corinto. Nós entendemos que o lugar mais provável de onde a carta foi remetida deve ter sido Atenas, tendo em vista a alusão de Paulo ao portador da carta em 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Quanto ao período em que elas foram escritas, pode-se situar com certa consistência que elas foram escritas entre os anos 50 e 51 ou 51 e 52 depois de Cristo. Outro ponto importante nessa aula introdutória é o propósito das cartas. Quanto à primeira, podemos dizer que Paulo teve o propósito de dar segurança aos novos crentes quanto à certeza da volta de Cristo após certos sinais indispensáveis para o seu retorno. Quanto à segunda carta, podemos dizer que Paulo procurou conscientizar os irmãos e ajudá-los no meio das perseguições para enfrentarem a adversidade confiando em Cristo Jesus. Também ele procurou mostrar que os crentes devem trabalhar com as suas próprias mãos para não depender de ninguém. Um terceiro propósito nessa segunda carta foi orientar os crentes acerca da segunda vinda de Cristo e ao dia do Senhor. Todos esses capítulos de Tessalonicenses falam de uma forma ou de outra acerca da vinda de Jesus. Quanto à cidade de Tessalônica e à igreja de Tessalônica, vocês poderão ter melhores subsídios estudando o livro com o mesmo tema das cartas, lançado pela nossa editora, a nossa CPAD. Nesta primeira lição, Paulo, num segundo tópico importante, ele dá saudações e encorajamento aos irmãos de Tessalônicas. Aí nós vemos a humildade de Paulo. Quando ele se dirige aos irmãos de Tessalônicas, ele não diz eu, Paulo, ele diz Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Diz também graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso está no versículo 1. Então Paulo foi humilde, porque ele podia, como autor da carta, simplesmente atribuir a ele aquela saudação, mas ele envolveu os seus companheiros de missão. Naquela saudação ele lembra aos Tessalonicenses as suas qualidades cristãs. Eles demonstravam que tinham fé na tribulação, em Deus, na tribulação. Eles viviam na prática do amor cristão. Eles tinham paciência e esperança em Cristo. São coisas indispensáveis para nós hoje também, não é? Um terceiro ponto aqui a destacar é o Evangelho do poder de Deus. Paulo mostrou que o Evangelho do poder de Deus é um Evangelho que não é só de palavras. Naquelas 3 semanas, segundo se entende, que ele falou àquela igreja e teve que sair por causa da perseguição, não é? Então, ele mostrou para os irmãos, ele mostrou para os crentes de Tessalônicas que o Evangelho não podia ser só um Evangelho de palavras. Tinha que ser um Evangelho com poder, um Evangelho vivo, um Evangelho eficaz. Ele mostrou, por exemplo, um modelo de evangelização eficaz. É aquele modelo de que ele fala que foi evangelizar em poder e no Espírito e com muita certeza. Hoje se fala muito em evangelho explosivo, evangelho de resultados, etc. Mas o evangelho só dá resultado mesmo quando tem o poder de Deus. Num outro ponto, Paulo fala sobre a conversão genuína dos Tessalonicenses. E ele mostra isso destacando alguns aspectos daquela conversão. Primeiro, que eles souberam imitar os seus pais na fé. Quando o pastor, missionário ou dirigente de uma igreja vive o que prega e prega o que diz, esse evangelho tem poder e os crentes passam a imitá-lo. Mas quando o pregador, o missionário, prega uma coisa e faz outra, a sua mensagem perde efeito. Um outro ponto dessa conversão genuína, destacado por Paulo, é que eles souberam receber com alegria a palavra no meio da tribulação. Também, como prova dessa conversão genuína, Paulo disse que a fé deles era uma fé exemplar, que já era demonstrada em muitos lugares, não é? E, finalmente, Paulo disse para eles que eles devem esperar dos céus a Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira futura.
Os novos crentes de Tessalônica ficaram tão impressionados com a mensagem que os missionários lhe passaram, né? E com relação à segunda vinda de Cristo, que eles imaginavam que a vinda de Cristo seria de imediata, no mês seguinte, dentro de 2 meses, dentro de poucos dias. Eles ficaram impressionados. Por isso, o propósito desta carta é conscientizar os irmãos quanto à iminência da vinda de Cristo. Nós vamos estudar a lição número 2 do comentário de 1º e 2º Tessalonicenses. Como textuário, nós temos: vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Como verdade prática, nós temos que o verdadeiro obreiro do Senhor vive o que prega e prega o que vive, de tal forma que os crentes percebem a sua integridade ministerial. Como leitura em classe, nós temos 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 8, como vocês podem observar na lição, né? Nós podemos dizer, meus irmãos, que esta carta, esta lição desta carta, a lição número 2, nela Paulo defende-se dos ataques do diabo contra ele e os seus companheiros de missão. Esta lição, cujo tema é a defesa de um ministério frutífero, não é? Ele defende o seu ministério. É provável que alguns dos irmãos alcançados pelo Evangelho, novos convertidos, tenham até dado crédito a algumas acusações, algumas insinuações maliciosas contra os homens de Deus. Nós sabemos que a murmuração tem sido uma arma perigosa, que age como um vírus espalhando seu veneno em volta, às vezes de um modo imperceptível. Que o Senhor nos ensine, meus caros alunos e professores, a não sermos contaminados pelos efeitos da murmuração. Defendendo o ministério é um tópico importante para compreendermos nesta lição. Primeiro, Paulo diz que entre os tessalonicenses, ele e os missionários que o acompanhavam na sua segunda viagem missionária, eles tiveram uma entrada abençoada. Paulo diz: a nossa entrada para convosco não foi vã. Ele passou tão pouco tempo, segundo se entende, apenas 3 semanas, mas foi uma entrada tão abençoada que deixou na mente daqueles crentes uma impressão extraordinária do Evangelho de Cristo. Também Paulo diz que ele e seus companheiros foram ousados em Deus, ousados em Deus. É importante sublinhar este aspecto. Eles não foram ousados pelo temperamento, pelo caráter deles somente, mas eles foram ousados em Deus. E uma terceira impressão que ele deixou para os tessalonicenses foi que eles eram homens prudentes no ministério. Paulo teve uma ousadia com prudência. Isso é um exemplo para os obreiros de hoje. Paulo era um homem ousado, mas ao mesmo tempo ele era prudente. Ele chegava ao ponto de dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas ele era ousado, mas também prudente. E Jesus ensinou que não devemos entrar em confronto com os adversários. Houve uma ocasião que Jesus disse que se você chega numa casa, não é recebido, você sai. Chega numa cidade, não é bem recebido, você sai dali. Ele aconselhava até a bater as sandálias, não é? Então Paulo agia com sabedoria e com prudência, isso é muito importante. Um certo obreiro conhecido nosso, ele, pensando que era ousado, desafiou os homens de uma certa cidade numa cruzada, agrediu os homens daquela cidade. Resultado, teve que sair correndo, escondido para não ser morto, não é? Então é preciso ter cuidado, o obreiro precisa ter prudência para não ser atrevido, não é? Não agradando aos homens, é um outro tópico, o terceiro tópico desta lição, não agradando a homens. Este é um ponto importante dessa mensagem de Paulo, nesta segunda lição. Ele disse que pregava para os tessalonicenses sem engano, imundícia ou fraudulência. Paulo, escrevendo, disse que havia certos tipos de pregadores itinerantes naquela época, chamados sofistas. Eram pregadores que usavam de um argumento filosófico chamado sofisma, que vem do latim sofisma. Sofisma é um tipo de pregação com má fé, com argumentos falsos, engano, logro ou tapeação.
É preciso, irmãos queridos, que tenhamos cuidado com os lobos travestidos de ovelhas, que andam a enganar os crentes incautos, muitos deles com capa de que são muito espirituais. Infelizmente, esse tipo de gente anda pelas igrejas, dando glória a Deus muito alto, falando até línguas estranhas, e muitos deles não têm nada de crente. Paulo também passou a exortar os irmãos naquela carta. Ele foi acusado pelos inimigos, que criticavam a sua mensagem. Nos versículos em análise, vemos que a sua exortação, disse o apóstolo, não foi com engano ou com sofisma. Não foi com engano ou com sofisma. Ele exortou os irmãos através da mensagem, mostrando-lhes as verdades desconhecidas para eles. Tornou conhecido para os novos crentes o mistério de Deus, Cristo. Nós podemos encontrar essa expressão, o mistério de Deus, também em Colossenses capítulo 2, versículo 2. E São Paulo disse para eles que não foi com engano. Engano, no texto original, é uma palavra grega, plane, que quer dizer erro, ilusão, desvio. Paulo era um zeloso servo de Deus que levava a mensagem de modo claro, fiel, obedecendo à revelação que recebeu do Senhor. Isso é muito importante para os obreiros, para quem ensina, dar a mensagem com fidelidade, com sinceridade. Paulo disse que pregava com pureza e não com imundícia, não é? Ou corrupção. Ele usou a expressão também sem fraudulência. Sem fraudulência. Paulo se referiu a isso, não é? Hoje, em pleno século XXI, há muitos falsos obreiros que se aproveitam da boa fé dos irmãos, não é? Para obter ganho financeiro. Um dos requisitos que Paulo ensina para ser bispo, pastor, é não ser cobiçoso de torpe ganância. Podemos encontrar em 1 Tessalonicenses 3:3. Paulo escreveu que o obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, e não por torpe ganância. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Um terceiro tópico é não buscando a glória dos homens. É um ponto interessante nessa reflexão de São Paulo. Ele mostrou o perigo da lisonja. Lisonja quer dizer bajulação. Quantos obreiros do Senhor, quantos homens de Deus têm fracassado porque dão lugar e aceitam ser bajulados? Essas pessoas buscam a glória para si. São pessoas movidas a elogios ou lisonja. Isso é perigoso. O obreiro deve ser movido pelo Espírito de Deus, pela direção de Deus, e não por bajulação. É preciso muito cuidado, porque o bajulador, na verdade, meu caro professor, meu caro aluno, ele busca os seus interesses pessoais. Cuidado com essa armadilha, não é? Esse tipo de pregador, que quer ser bajulado, não aceita convite para falar a pequenos auditórios ou plateias. Só se sentem bem se estiverem diante de plateias numerosas, para ouvir aplauso das palmas e até dos glórias a Deus. São pregadores que cobram cachê. Precisam de lisonjas e precisam de dinheiro. Paulo disse que os irmãos não deviam ser pesados aos outros. Ele defendeu a si e a seus companheiros, dizendo que como missionários podiam receber algum dinheiro da igreja. Mas ele estava iniciando uma obra. Em lugar de depender dos irmãos, eles procuraram trabalhar com as próprias mãos para não ser pesados a ninguém. Isso aqui é uma coisa importante. Quantos hoje não têm esse cuidado? Exploram as igrejas, exploram os irmãos e vivem às custas deles. Disse São Paulo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo falou também, para concluir esta lição, que ele cuidou daqueles irmãos como uma ama cria seus filhos. Uma ama cria seus filhos, como uma mãe. Ele usou a metáfora da mãe, não é? E ele mostrou a sua afeição de pastor, chamando os irmãos de Tessalônica de muito queridos. Concluindo, o ministério de Paulo foi frutífero e aprovado por Deus. Mas ele teve que defender o seu ministério, não é? Ele teve que defender o seu ministério. O adversário levantou murmuradores para acusar o apóstolo e seus companheiros, mas não tiveram êxito, pois a palavra da verdade suplantou os argumentos de mentira e de calúnia. Vamos estudar a lição número 3 do comentário de 1º e 2º Tessalonicenses. O título desta lição é O Árduo Trabalho Missionário. Como texto áureo,
nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Como verdade prática, nós temos o seguinte: a Bíblia diz que o obreiro é digno de seu sustento, mas o bom senso e a ética devem nortear as definições nesse assunto para que não haja injustiça nesse campo. Passando para o tópico número 1 da lição, nós temos trabalhando noite e dia. Esse é um tema interessante para a nossa reflexão. Primeiro, o apóstolo nos mostra que ele fazia um trabalho missionário árduo, penoso. Ele e seus companheiros não se deixaram abater pela adversidade. Logo que o seu trabalho começou a dar fruto em Tessalônica, eles começaram a ser perseguidos. Tiveram de alternar o trabalho secular com o trabalho espiritual. Trabalhavam durante o dia, pregavam à noite para ter o seu próprio sustento. Diz ele que trabalhava com trabalho e fadiga. No texto original, trabalho equivale a labor, do grego kopos, que tem o significado também de tribulação. Aqui a conotação dada pelo apóstolo é mesmo de trabalho árduo, fatigante. Hoje, os trabalhos que prosperam são realizados por homens de Deus que se esforçam com amor, dedicação e interesse pela missão. Os que ficam parados, sejam por desânimo ou por falta de condições ministeriais, veem a obra parar e sofrer, e fazem os crentes gemerem, esperando uma mudança na situação. Outra característica do trabalho árduo de Paulo e seus companheiros era que eles trabalhavam de noite e de dia. Naquela ocasião, quando a igreja em Tessalônica estava nascendo, não seria prudente cuidar só do lado espiritual, às custas dos irmãos. Uma lição para os dias presentes, quando há obreiros que usam métodos e técnicas para conseguir dinheiro, que se assemelham aos que são usados por charlatães e mercantilistas. Mas o apóstolo dos gentios tinha o senso de oportunidade e de conveniência que deve nortear o comportamento de qualquer pessoa que deseja trabalhar na obra do Senhor, como podemos ver em 1 Coríntios 6:12, 1 Coríntios 10:23. Dizia ele: não sendo pesado a ninguém. Paulo preferiu trabalhar com seus companheiros para não ser pesado a nenhum dos irmãos, para não depender deles. Eles precisavam talvez levantar cedo, trabalhar muito para a sua própria manutenção. Paulo, como vocês sabem, que leem a Bíblia, ele era fazedor de tendas, ele tinha o ofício de fazer tendas e ele trabalhava. Certamente os seus companheiros o ajudavam nessa tarefa, não é? Deve ter sido muito difícil ensinar, pregar, discipular e, ao mesmo tempo, buscar o seu próprio sustento. Mas a Bíblia nos diz e garante, meus caros professores, que o obreiro é digno do seu sustento. Paulo não queria dizer que o obreiro não pode ou não deve ser sustentado pela igreja local, não é? Quando ele trabalha em tempo integral, pelo fato de dizer que trabalhava de modo a não ser pesado a ninguém. Não. Se nós olhamos pela palavra de Deus, olhamos na Bíblia, não é? Que São Paulo dele mesmo diz que ninguém deve trabalhar ou militar à sua própria custa. E dá o exemplo da atividade sacerdotal, não é? Quando ele diz o seguinte: assim ordenou também ao Senhor que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 6 a 18. Um outro tópico nesta lição, tópico 2, é evangelizando de modo irrepreensível. Neste assunto, o apóstolo tinha uma conduta exemplar com seus companheiros. Ele disse: vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. 1 Tessalonicenses 2:10. Paulo e seus companheiros não tinham nada a esconder, nenhum subterfúgio ou comportamento duvidoso. Essa, meu caro professor ou aluno, deve ser a conduta ética
moral e espiritual dos obreiros do Senhor. Do contrário, havendo enganos, mistificações, hipocrisia, falsidade, mas cedo ou mais tarde tudo virá à tona, pois a Bíblia diz em Lucas 12:2 que nada há encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Todos os crentes, e especialmente os obreiros, devem ter vida irrepreensível, esperando a vinda de Jesus. Nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E quanto a essa vida irrepreensível, o apóstolo dizia que eles deviam viver de modo santo. Santidade é condição indispensável a qualquer pessoa que se diga cristã e deseja ir para o céu ao encontro de Jesus. Diz Pedro: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Diz: sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Em todos os tempos da história da igreja, os únicos obreiros que se destacaram em seus ministérios e passaram para a eternidade honrados e lembrados de modo positivo foram homens santos. Hoje há aqueles que adulteram, se prostituem, deixam a esposa por uma mais nova, envolvem-se com homossexualismo, roubo, trapaça, infelizmente até tráfico de drogas. Estas pessoas não merecem o nome de obreiros, são homens indignos do ministério do Senhor. Mas a vinda de Jesus se aproxima quando tudo será revelado. Diz Paulo também que os crentes precisam viver de modo justo. Na Bíblia temos vários exemplos de homens justos, segundo o padrão de Deus. Por exemplo, Jó. Você vê as qualidades de Jó em Jó capítulo 1, versículo 1. Paulo e seus companheiros tinham um testemunho de integridade. Diz a palavra, através de Paulo: recebei-nos em nossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o nosso próprio proveito. 2 Coríntios 7, 2. Na segunda carta, ele tem o mesmo tom em sua defesa. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Essa justiça era a irmã gêmea da santidade que os missionários demonstravam ter. Diz também, vivendo de modo irrepreensível. Quer dizer, eles tinham uma vida correta, que não dava lugar à repreensão, à censura ou a críticas pertinentes. Pelo tom das palavras de Paulo, ele se sentiu ofendido com aquelas acusações que foram lançadas contra ele. Mas ele disse certa vez: até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Só um homem íntegro pode dizer isto. Mas ele usa também, no terceiro tópico, uma figura. Se na lição anterior ele disse que tratou-os como se fosse uma mãe, nesta lição ele diz que tratou os Tessalonicenses como um pai a seus filhos. E ele mostra um pai que exorta, pois ele diz: nós exortamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. Exortar quer dizer consolar, quer dizer corrigir, quer dizer orientar. Os obreiros de hoje precisam ser homens que tenham capacidade de agir como verdadeiros pais, sobretudo para os novos convertidos que precisam de ajuda, de conforto, de segurança. Exortar é uma tarefa pastoral. Ele disse que cuidava de cada um daqueles seus novos discípulos, daqueles seus filhos da fé. Naturalmente era uma igreja pequena, uma igreja que nascia. Ele podia talvez conhecer cada um por nome e falar a cada um pessoalmente. Hoje fica difícil, impraticável, igreja grande, 500, 1.000, 2.000 pessoas. Mas esta necessidade pode ser suprida com o discipulado eficiente que ajuda ao pastor. Vamos meditar, vamos estudar a lição número 4, que tem como título A Mensagem de Deus nos Corações. O textuário desta lição nos diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens,
mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. 1 Tessalonicenses 2:13. A verdade prática nos diz: quando Deus fala, há mudanças evidentes nos corações dos que a ouvem, pela operação do Espírito Santo. No primeiro tópico desta lição, do comentário, nós temos a palavra que opera nos corações. Nós vemos Paulo demonstrar a grande alegria que ele teve por ver que os seus discípulos novos permaneciam obedecendo a palavra de Deus. Diz o versículo 2:13, pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. É gratificante para o pastor, o pregador, saber que a mensagem transmitida teve efeito nos corações das pessoas. Paulo demonstrava sua alegria pelo fato de não ter pregado em vão, mesmo sofrendo tantas perseguições, com risco da sua própria vida, gemendo e chorando, como diz o Salmo 126, versículo 6. É como se ele dissesse: valeu a pena. Eles receberam a palavra que Paulo lhes pregou. Nós vemos que ele disse que a palavra foi eficaz. A palavra teve eficácia. A mensagem de Paulo foi recebida como palavra de Deus. E ele mesmo diz em Romanos 1,16, não é? Que o Evangelho é o poder de Deus. Esse Evangelho é de um poder tão eficaz que penetra no âmago do ser humano, não só alcançando a parte espiritual, o homem interior, mas até a parte física do ser, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Se o espírito é sadio, a mente é sã, o corpo é também. Mas a palavra de Deus só pode ter efeito positivo nos corações e nas vidas daqueles que creem. É condição indispensável, como está em Romanos 1,16. O outro tópico, o tópico 2, é imitando o que é bom. Aqui o apóstolo chamava atenção para o fato de que aqueles irmãos tessalonicenses foram tão bem discipulados que eles passaram a imitar as igrejas de Deus, as igrejas cristãs mais antigas. Disse Paulo: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus. 2,14 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Há imitações que contribuem para a glória de Deus e há imitações que são verdadeiros escândalos para o bom nome do Evangelho. Os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus de tal forma que imitaram as igrejas cristãs já existentes. As igrejas que progrediram, Paulo chama atenção para diversas igrejas que ele fundou, que ele conhecia, que progrediram. O maior desafio hoje para as igrejas no Ocidente é o da liberdade. Não sei se você já prestou atenção. Se no tempo dos imperadores romanos o maior desafio era a perseguição, hoje o maior desafio é a liberdade. Em muitos lugares, há crentes aproveitando a liberdade, como diz Paulo aos Gálatas 5,13, para dar ocasião à carne. Muitas igrejas não passam hoje de clubes religiosos, entre aspas, onde não se vê compromisso nem santidade. Igrejas que incham em número, mas não crescem em graça e conhecimento, como diz São Pedro no seu livro, na sua segunda epístola, 3,18. As igrejas perseguidas foram as que mais progrediram na fé e na pregação do Evangelho. Os crentes perseguidos são bem-aventurados. Está escrito em Mateus 5, 10 e 11. Sabe por quê? Porque a fé produz paciência. Tiago 1 e 3. A tribulação também tem esse mesmo efeito. Romanos 5, 3. De fato, a fé, para ser aprovada, precisa ser provada. 1 Pedro 1 e 7. Num terceiro tópico, nós temos os opositores do Evangelho. Nessa palavra sobre a oposição que Paulo viu ao Evangelho, ele destacou algo muito interessante: a tríplice culpa dos judeus. São Paulo mostrava que havia três aspectos nos quais os judeus perseguiram o Evangelho de Cristo.
Diz a palavra: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. 1 Tessalonicenses 2:15. Paulo se referia a 3 ações que demonstravam a culpabilidade dos judeus ao longo da história de Israel. Primeiro, eles perseguiram os profetas que foram enviados por Deus. Em certa ocasião, Jesus lhes repreendeu dizendo que eles eram filhos dos que mataram os profetas e que haveriam de perseguir os enviados de Jesus. Segundo, eles mataram o Senhor Jesus. Não poderiam ter feito coisa pior para a sua geração. Rejeitaram o Messias, que havia de salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Mas o fizeram por ignorância. Atos 3:17. Mas eles colheram os frutos do seu grave erro. Em terceiro lugar, Paulo demonstra a culpabilidade dos judeus, dizendo que, além de terem perseguido os profetas anteriores, continuavam a perseguir os mensageiros de Deus, que foram enviados por Jesus para lhes falar o Evangelho. Com essa atitude, dizia Paulo, não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Num outro tópico, Paulo diz que o homem pode impedir a obra de Deus. Parece um contrassenso. Diz a palavra, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Os perseguidores do Evangelho eram contrários a todos os homens. Eles não estavam lutando contra os missionários, estavam lutando contra Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Diz também a palavra que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Tentar impedir a pregação do Evangelho é ficar do lado do diabo e contra Deus. É encher a medida dos seus pecados. Ao que parece, Deus permite que o homem peque até que, em sua avaliação divina, ele diga, basta, não dá mais. Vemos essa linguagem em outras referências bíblicas. Deus é misericordioso e piedoso, longano e grande e benignidade. Mas também diz a Bíblia que Deus é tardio em irar-se, mas grande em força e poder, e ao culpado não tem por inocente. Eles foram impedidos pelo adversário. Diz o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 2:18. Pelo que bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Capítulo 2, versículo 18. Como poderia acontecer tal coisa? Podemos meditar. Eles não eram homens de Deus, não estavam interessados em fazer turismo em Tessalônica. Tudo o que queriam era continuar a missão que lhes fora dada por Deus, mas por permissão de Deus, o adversário pode causar transtornos à obra do Senhor. Demônios podem dificultar a obra da igreja, mas são derrotados. Veja Daniel 10:13, 12:1. Quando Deus não dá permissão, eles nada podem fazer contra os crentes. Veja o Salmo 34, versículo 7, o Salmo 91, versículos 10 e 11. Um último tópico que nos chama a atenção é a glória e o gozo dos obreiros do Senhor. Ele fala, Paulo, sobre o fruto do trabalho, quando diz, na verdade, vós sois a nossa glória e coroa. Capítulo 2, 19 e 20. Todo obreiro deseja ver o fruto do seu trabalho. Isso é natural. O lavrador espera o precioso fruto da terra. Tiago 5 e 7. Até Deus verá o seu trabalho e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Paulo considerava os novos crentes como esperança, gozo e coroa de glória diante do Senhor e da sua vida. O ministério pastoral é alvo de críticas, ingratidões e muitas lutas, tanto por parte do adversário, quanto por parte de pessoas do seio da própria igreja local. Mas os obreiros são gratificados quando veem
o que Deus opera no coração dos irmãos, levando uma vida de santidade, compromisso e serviço à obra de Deus. Paulo considerava os crentes como sua glória e coroa. Na lição número 5, nós temos o título Fortalecendo a Fé dos Irmãos. Como textual, diz a palavra: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Como verdade prática, a fé, na sua expressão pessoal, precisa ser fortalecida e estimulada mediante a oração e a palavra de Deus. No conteúdo desta lição, nós temos alguns tópicos. O primeiro dele é conforto e exortação. O apóstolo sentiu a necessidade de falar para aqueles irmãos novos convertidos de Tessalônica, tanto confortando como exortando. Aliás, esse deve ser o papel do pastor, do obreiro, daquele que cuida das almas. Não somente exortar, mas também confortar. Na verdade, a palavra exortar vem de duas palavras gregas. Para quer dizer o lado e kalel, chamar. Quer dizer, para kalel quer dizer chamar para o lado, para orientar, para confortar, para ajudar. E ele procurou fazer isso, o apóstolo, através de um obreiro muito amigo dele, seu discípulo, chamado Timóteo, que foi considerado um cooperador exemplar. Timóteo é chamado por Paulo de servo de Deus, de ministro de Cristo. Na verdade, ele era um obreiro a quem Paulo muito confiava na sua missão, no seu trabalho missionário. E ele disse que enviava Timóteo até eles para vos confortar e exortar. Esta é a palavra que Paulo tinha para os irmãos, conforto e exortação. Um outro tópico interessante que nós temos nesta epístola é que Paulo diz no capítulo 3, no versículo 3 e 4, que eles foram ordenados para sofrer. Não parece estranho que Deus chame alguém para sofrer? Por isso que nem todas as pessoas têm a vocação para o ministério. Porque o ministério tanto tem os momentos bons, momentos agradáveis, como tem o momento do sofrimento. Há situações em que o obreiro sofre mais do que se alegra. Esta é a realidade do ministério. O apóstolo também falava sobre as boas novas da fé e da caridade. Isso quer dizer que o Evangelho é ao mesmo tempo uma mensagem de fé, mas também uma mensagem de amor. Se o obreiro pregar apenas a fé, a palavra, o ensino, a exortação, mas não tiver o amor, ele pode se tornar muitas vezes até um tirano, impertinente, e muitas pessoas podem perder a confiança nele, porque é necessário que haja ao mesmo tempo a fé e o amor. Outro tópico interessante para a nossa meditação é a razão de viver do obreiro. Nós podemos encontrar no capítulo 3, nos versículos 7 a 11 da primeira epístola, não é? Em que o apóstolo Paulo diz que, naquela carta que ele mandou por Timóteo e depois trouxe o relatório, ele ficou consolado acerca dos servos de Deus, dos novos convertidos. Ele ficou consolado por saber que aqueles que a quem ele ganhara estavam firmes na fé, estavam satisfeitos no Evangelho, estavam seguindo a Cristo, estavam amando a palavra de Deus. Esta foi uma das razões pelo que o apóstolo disse: nós fomos consolados acerca de vós. Também, por causa das notícias que ele recebeu através de Timóteo, ele disse que estava sempre orando dia e noite pelo trabalho. Dia e noite pelo trabalho que ele abriu com seus amigos Silas e Timóteo em Tessalônica. Ele disse que estava orando de dia e de noite pelo trabalho. Por isso, nós podemos ver que a oração pelo trabalho, pelo ministério, é indispensável. Jesus orava cerca de 1 hora por dia, mais ou menos, no jardim do Getsemane. Podemos dizer isso porque no dia da sua agonia no jardim, ele disse para os discípulos: vocês não podem vigiar comigo, orar comigo, nem sequer 1 hora? Então esse é um tópico interessante para a nossa reflexão.
O outro tópico da lição é crescendo na fé. Crescendo na fé. Nós conhecemos aquele versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento na graça, crescimento no conhecimento. Aos Tessalonicenses, Paulo disse, no capítulo 3, versículo 12, que eles deviam crescer, primeiro, em amor uns para com os outros. Nós sabemos, irmãos, que para uma pessoa ser chamada de cristã, o mais importante não é o nome da denominação. A denominação é importante. Estar numa igreja, afiliado à igreja, é importante. Mas Jesus disse que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amando uns aos outros, o crente cresce na fé. Em segundo lugar, ele disse que deveríamos crescer em amor para com todos. Neste caso, inclui o amor não somente aos crentes, aos servos de Deus que estão na igreja, mas até às pessoas que não são crentes. Em terceiro lugar, o apóstolo também disse que devemos crescer em amor, como também nós para convosco. Quer dizer, o amor dos apóstolos por eles próprios, o amor entre a liderança e os liderados. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não dão valor ao amor na prática. Porque o amor só tem valor se for praticado, se for vivido. Um segundo tópico chama a atenção, crescendo em santidade. Veja, Pedro disse que devemos crescer na graça e crescer no conhecimento. Paulo disse que devemos crescer em amor e também devemos crescer em santidade. Em santidade diante de Deus, primeiramente, depois na vinda do Senhor Jesus Cristo e crescer em santidade com todos os santos. Esta é uma exigência para o crescimento na fé. Crescer em santidade, crescer em amor diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo e também diante de todos os santos. Esse crescimento deve ser um crescimento equilibrado para que o crente não fique nem de um lado, nem de outro. Por exemplo, quando a pessoa cresce somente em conhecimento e não cresce na graça, pode ficar orgulhoso. Quando ele cresce somente na fé e não cresce no conhecimento, pode ficar fanático. Quando ele cresce em santidade, mas somente para ele e não para os outros, também é um crescimento falho. Por isso o apóstolo exorta os Tessalonicenses para que cresçam no amor, cresçam na fé, cresçam na santidade. Esta é uma lição importante para as nossas vidas hoje também. A lição de número 6 tem como título Exortação à Santidade. O texto áureo diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A verdade prática diz, a santificação é um processo provido por Deus, através do qual o crente se torna santo. Ela faz a diferença entre os que vão subir aos céus e os que vão ficar na segunda vinda de Jesus. O primeiro tópico importante desta lição é discípulos obedientes. Paulo desejava ver naqueles novos convertidos que eles fossem de fato discípulos obedientes a Deus. E ele fazia um apelo veemente dizendo, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Aqui estava o segredo de uma vida segura na presença de Deus para os novos convertidos, a quem Paulo ganhou, é que eles andassem de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo rogava e exortava a que procedesse da forma pela qual eles foram ensinados. Também ele fez um apelo para que eles vivessem para agradar a Deus. O crente não deve somente obedecer a Deus, mas também agradar a Ele. E a obediência só vem mediante o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da lei divina. O agradar a Deus vem primeiramente do amor devotado a Deus. Só pode obedecer realmente aquele que observa a palavra do Senhor.
Há aqueles que só obedecem se houver um preceito proibitivo na Bíblia, alguma coisa que diga que a pessoa deve fazer ou não deve fazer. Mas o amor a Deus não depende da lei, depende de uma atitude de devoção, de submissão ao Senhor, não é? O que falta em muitos crentes é o amor para com o Pai, a fim de agradá-lo no seu viver e no seu agir, no seu entrar e sair diante de Deus, da igreja e do mundo. Vamos para o segundo tópico, o valor da santificação. O apóstolo São Paulo chamou a atenção dos Tessalonicenses, dizendo: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, 2 e 3. No versículo 2, o apóstolo chama a atenção dos fiéis, enfatizando que os mandamentos entregues em Tessalônica foram dados diretamente pelo Senhor. Não se tratava apenas de um ensino da vontade de Paulo, da sua inteligência, da sua cabeça, não. Eram mandamentos dados no Senhor Jesus. Um outro ponto que ele enfatizou é que a santificação é a vontade de Deus para o crente. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o novo convertido torna-se santo pela lavagem da regeneração do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Santificação é um processo gradual. A santificação é um ato e é um processo. Um ato porque quando a pessoa aceita Jesus de coração, ele é santificado. E é um processo que faz parte dos aspectos da salvação. Assim como nós temos a regeneração, a justificação, temos a santificação, que é um processo. E esse processo é gradual, é contínuo e vai conduzindo o crente ao aperfeiçoamento do caráter e da sua vida espiritual, de modo que ele faça parte da natureza divina. Ele faça parte da natureza divina. Ninguém pode ser santo, ninguém pode fazer parte da natureza divina se não for santo. É preciso continuar cada dia, diariamente, este processo de santificação na sua vida, não é? Sem a santificação, diz a Bíblia, em Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. Um terceiro tópico neste tema, o apóstolo diz que os crentes devem se abster da prostituição. Se abster da prostituição. No original, o termo grego é porneia e se refere tanto à venda do corpo quanto a qualquer tipo de relação sexual ilícita ou qualquer tipo de infidelidade na vida conjugal. Deus criou o sexo no princípio e estabeleceu suas leis, seus princípios, suas normas para o uso do corpo, o uso do sexo, da relação sexual, do prazer sexual. Na Bíblia temos vários preceitos, não é? E vários textos, como em Mateus 5, 32, 15, 19, 19, 9, relacionando prostituição com relações ilícitas. Em 1 Coríntios 5 e 1, a palavra prostituição se refere à fornicação, porneia, é fornicação também. 6,18 e 7,2 se refere à impureza. Em Apocalipse 17,2, a palavra quer dizer devassidão. Então, as Escrituras nos advertem que devemos abster da prostituição. Na sociedade em que Paulo vivia, na sociedade grega, as práticas sexuais ilícitas eram comuns. O homossexualismo, por exemplo, era tido até como uma forma mais elevada de amor. Abusos e perversões eram largamente praticados. Um dos últimos alertas da palavra em torno da vinda de Jesus, em Apocalipse 22, 6 a 20, trata justamente da imoralidade sexual. O relacionamento entre os cristãos, no sentido do relacionamento sexual, foi enfatizado por Paulo também. Ele diz no versículo 4 e 5 do capítulo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Vejamos que tópicos ele destacou neste texto bíblico. Primeiro, que cada um saiba possuir o seu vaso. Esta palavra vaso na Bíblia tem vários sentidos, desde o utensílio doméstico até ao corpo da pessoa
ou até a esposa. Na verdade, aqui, na acepção, nesta conotação dada pelo apóstolo, o vaso aí é o corpo na sua relação sexual. E Paulo diz que cada um deve possuir em santificação e honra. Um outro tópico interessante nesta lição é que devemos fazer diferença na vida sexual. Em 1 Coríntios 6, 19 e 12, o apóstolo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e é propriedade de Deus, pertence a Deus. Desta forma, não podemos usar o corpo do crente, do esposo ou da esposa na relação sexual como se fôssemos ímpios. Um outro tópico importante que o apóstolo destacou é a ética no relacionamento com os irmãos. Relacionamento geral, relacionamento de modo geral, na casa, na igreja, no trabalho, no relacionamento social. Enfim, ele orientou que devia haver santidade, havia haver um bom relacionamento entre os servos de Deus, sobretudo envolvendo a intimidade, etc. Ele disse também que nós fomos chamados para ser santos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Este texto corrobora com o que São Pedro ensinou em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Na lição de número 7, temos exortação ao amor fraternal. No texto áureo está escrito: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4 e 9. Na verdade prática, nós temos o amor entre os irmãos,